Como mudar a orquídea de vaso? Em que substrato plantar? Como eu sei se ela é de árvore ou se ela é uma orquídea de chão, uma orquídea que vai crescer na pedra? Tudo isso nesse vídeo mastigadinho com prática. Prepara o material e vem! Muita gente me pergunta como troca a orquídea de vaso e durante esse processo surgem 1000 dúvidas. Por isso eu preparei um vídeo mão na terra para você fazer junto comigo. Vai dando pause se você tiver dúvidas. A lista de materiais está na descrição deste vídeo. Primeira coisa que você tem de saber antes de começar a trabalhar é que tem 2 tipos de crescimento de orquídea. Eu vou simplificar bastante para ficar fácil para todo mundo, tá? Um tipo de orquídea que cresce para o alto, uma folha, outra folha, uma folha, outra folha. Oi, Wanda! Oi, Phalaenopsis, ou seja, a orquídea cresce numa única direção. Monopodial é o termo técnico para isso. E tem o outro grupo de orquídeas que cresce caminhando na horizontal, justamente as orquídeas que saem do vaso. Você planta, elas saem, você planta, elas saem, entendeu? Então, sem saber nome nenhum científico, você já bate o olho na planta e saca se ela é do tipo que caminha ou do tipo que sobe. Monopodial, orquídeas que sobem. Simpodial, as orquídeas que andam. Eu tô gastando todo o meu vernáculo aqui, que é para você conseguir se virar em casa. Ó, aqui peguei um exemplo difícil, porque a Phalaenopsis produziu uma brotação, então tem 2 Phalaenopsis, mas Phalaenopsis é um exemplo de orquídea monopodial, né? Uma folha para um lado, uma folha para o outro, uma folha para um lado, ela cresce um pouco para cima e depois de um tempo dá uma tombadinha. Ela faz como se fosse uma rampa. Esse é o jeitão que ela cresce na natureza também. Quando você tem Phalaenopsis em árvore, você vê que ela não produz a haste para cima, e sim deitada, e que as folhas vão tombando para fora do vaso para evitar que o excesso de água da chuva apodreça o miolinho dela, plantinha esperta, né? Já sabia disso? Diz aqui embaixo, já sabia, aprendi com você. Aqui eu tenho um exemplo das que andam. Essa foi recém-plantada, já tá se preparando para produzir flor. E ela tem um negocinho duro aqui, outro aqui com folha, outro aqui com folha e então um aqui na frente com folha. Essa proteção do botão, que daqui a pouco vai secar, e então os botõezinhos, tá? Essa daqui é uma das que andam, e se você planta errado, daqui a alguns meses você vai ter que plantar de novo. Então, aprende comigo para você não ter que ficar mexendo na planta todo ano. Orquídea é planta para ficar 4 anos no vaso. A gente troca substrato e a planta de vaso geralmente a cada 4 anos, a menos, é claro, que tenha acontecido alguma catástrofe, né? Pegou uma doença horrorosa, você teve que fazer uma operação ali de emergência. Se não for isso, não precisa, repetindo, não precisa ficar mudando a planta de vaso. Neste vídeo, eu vou te ensinar como muda de vaso as que andam para cima. No próximo vídeo, você vai aprender como muda de vaso as que andam na horizontal. Combinado? Quero seu joinha aqui embaixo, que eu tô fazendo bem mastigadinho, que é para aquela pessoa que tem medo de pôr a mão na terra se sentir segura. Vamos lá? Jamais, em hipótese nenhuma, você vai trocar de vaso orquídea com flor. Espera a florada acabar. Espera as flores estarem meio murchinhas. Ou faça a troca quando ela ainda está começando a produzir a haste, tá? Não faça com botões ou flores abertas, porque você tem um risco enorme da planta abortar a florada. Peguei um exemplo aqui de planta que tá doente, ó, tá com a folhinha super desidratada, enrugada, maltratada. Tem vídeo sobre rega de orquídeas, vou deixar nos cards e também na descrição desse vídeo. Tiro a moça do vaso,
Esse substrato aqui é uma nhaca para usar, porque olha como ele seca, tá vendo? Ela tá desidratada assim porque tá no substrato errado, tá? Vocês talvez tenham alguma dificuldade, dependendo de onde veio a planta, por causa do tutor ou por causa da presilha, ó. Cada produtor faz a presilha de um jeito, ó. Essa daqui é assim, tá vendo? Que doida. Ela prende na bordinha, sobe pelo vaso, desce, anda um pouquinho e faz um rolinho no meio, né? Um caracol no meio, para segurar o pauzinho que já caiu. Tinha um pauzinho assim aqui, ó, segurando a planta pela haste, tá? Como você vai mudar a Phalaenopsis sem a haste floral, nesse caso aqui, não precisa pôr tutor. Então eu pego a planta, tiro todo o substrato velho. Para as orquídeas é melhor usar o substrato zerado, porque aí você tem certeza que você recomeçou o processo com ela e vai ficar bom durante 4 anos. Se você fica reaproveitando o substrato, você não sabe quanto tempo você tem de frente até ter que trocar de novo. Nesse processo, você vai perceber que algumas raízes estão um pouco secas, como é o caso dessa. Talvez você note raízes podres. Não surta, não corta coisas que estejam sem cheiro ruim. Só vai cortar aquilo que estiver cheirando podre, cheirando ruim mesmo, tá? Por quê? Porque isto aqui, esse fio quase invisível, é que é a verdadeira raiz. E não essa partezinha que você tá vendo colorida de verde aqui, ou essa partezinha branca que parece seca, tá? Repara, essa partezinha branca que eu vou arrancar para você enxergar a raiz verdadeira, isto aqui na minha mão chama velame. É uma estrutura que protege a raiz verdadeira. Então, a raiz verdadeira está bem. O velame é que secou. Tudo bem. Não corta. Especialmente se a sua planta já está toda estrupiada. Você vai deixar a vida dela ainda mais difícil, tendo menos raiz, tá? Não corta. Quer dar uma lavadinha? Pode dar uma lavadinha. Eu sempre gosto de molhar a planta uns 2 dias antes de fazer a mudança de vaso. Ela vem mais hidratada e principalmente é mais fácil de tirar o substrato. Você não machuca tanto ela. Eu não gosto de usar fibra de coco para plantar a orquídea, nem chips de coco puro. Eu prefiro usar substrato para orquídea. Geralmente tem os chips de coco, pedacinho de coco, misturado com carvão e casca de pinos. Alguns produtores fazem só a casquinha de pinos bem miúda, como essa daqui, ou a casquinha de pinos um pouco maior. O tamanho tem a ver com o tamanho da raiz. Essa planta tem uma raiz grossa, né? Ó, você tá vendo aqui um pedacinho de raiz saudável? É uma raiz bem grossinha, da espessura um pouco de um lápis. Se você tiver uma planta que tem uma raiz muito cabelinho, muito fininha, prefira usar o substrato pititico. Se você tem uma planta com uma raiz mais robusta, usa o substrato num tamanho maior, tá? Estou usando um vaso transparente, igualzinho ao vaso em que ela veio, só que eu já lavei, tá? Água e sabão, não pira. Vou pegar a minha planta e vou ter uma noção se o tamanho do vaso é bom para ela. Ó, esse tanto de raiz, esse tamanho de vaso. Parece bom, né? Vamos combinar? Parece que vai caber? Isso é bem importante porque às vezes a gente desenvasa a planta e descobre que ela tem uma massa muito grande de raízes. E aí o vaso fica muito apertado. O ideal é que não seja um vaso muito grande. Quanto maior o vaso, mais água ele acumula e você vai ter problemas com doenças fúngicas e bacterianas, certo? Como ela tá bem desidratada, eu vou colocar um pompom de musgo esfagno, que é o musgo que a gente usa para plantar a orquídea, também chamado de musgo das orquídeas, que a gente compra seco e eu já hidratei, tá? Nessa hora, coloca ele de molho uns minutinhos antes, não precisa ficar horas, não é feijão. E deixa um pouquinho de bocache nessa água, tá? Pode ser o bocache líquido, mas também pode ser um bocache farelado que nem esse daqui, ó. Você vai deixar na água mesmo, ou pode fazer assim, ó, como se você estivesse salgando a comida, para
dar um reforço nesse musgo para a sua planta enraizar. Então, ó, o ponto ideal de água, ó, é quando eu aperto e não escorre mais água, tá? Esse é o ponto ideal. Daí eu vou soltar o musgo de novo. E veja, o pompom vai no meio das raízes, ó, bem no meio. Eu pego as raízes e faço um coque em volta desse pompom. Eu sei que muita gente fica aflita falando, pô, mas tá muito feia com as raízes assim, eu não posso cortar. Você pode, mas a planta vai preferir se desenvolver usando o que ela tem de raiz já. Assim, ela não tem que começar tudo do zero. Se ela tá doente, não corta, tá? Não corta. O que você pode cortar é toco de haste floral, que é isso aqui. Repara que são coisas bem diferentes, né? Raiz seca e o toco da haste floral. O toco da haste floral surge da parte bem próxima das folhas, ó, nas axilas das folhas. Isso pode cortar. Tá tão seco, inclusive, que eu nem preciso passar própolis. Ó, aqui tem outro. Cuidado ao fazer isso, porque você talvez machuque raízes novas. Essa partezinha verde aqui é justamente a de uma raizinha nova, então cuidado que raizinha nova a gente quer muito que venha feliz, ó. Certo? Muito bem. Agora é bem fácil. Eu vou fazer um chãozinho de substrato novo. Esse tamanho de vaso não precisa colocar argila expandida nem pedra no fundo, tá? Mas se você mudar uma orquídea que tá com haste, a haste é pesada, aí sim você coloca um pouco de brita no fundo. Como essa planta não tem haste ainda, você só faz o leitozinho de substrato, encaixa a moça no centro. Como ela cresce para cima, você vai centralizar a Phalaenopsis ou a Vanda, se você quiser plantar Vanda no substrato, ai, 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 mas você vai centralizar a planta. E aí depois, ó, eu pego o substrato e aperto. Isso é uma coisa pouco, como é que eu vou dizer? Pouco intuitiva. A tendência da gente é não apertar, especialmente porque a gente está acostumado a plantar outras plantas e a gente não faz isso com a terra, senão ela vai virar uma laje. Mas orquídea a gente aperta porque a casquinha é muito pedaçuda. Se você não apertar bem, a planta não fica firme, tá? Terminou de plantar, já sabe, plantou, regou. Então, ó, vou regar pra você, vida real, tá? Pego a orquídea, pode levar na pia, no tanque, pode usar até esguicho se precisar. Tô usando aqui um regador de bico fino pela facilidade. Não usa pulverizador, vai cansar seu dedo e você não vai molhar a planta direito. Ó, eu encharco o substrato. Posso até molhar a folhagem dela. Chove nela como se fosse a chuva na natureza mesmo, tá? Molhou bem. Ó, foi o negocinho inteiro. Você vê até que o vaso é transparente e a água vai penetrando ali, ó. Molhou bem? Pego um paninho, um papel toalha, um guardanapo de papel, ó, e seco o miolinho, tá? Se você fizer isso, não vai ter tempo ruim. Sua orquídea nunca vai apodrecer. É por causa de acúmulo de água nesse cantinho que a planta apodrece. E é porque as pessoas têm medo de regar desse jeito que ela chega nesse estágio triste. Tá cheio de dúvidas ainda? Calma! De 2 a 5 de maio eu vou dar um curso completo, gratuito, para te ajudar a transformar a planta que tá assim, ou ainda pior que isso, em uma planta assim. Você vai aprender a fazer as suas orquídeas darem flor, vai ficar mais seguro na hora de adubar, vai entender para que se usa cada um dos adubos, em que situações você não deve adubar. Também vou explicar sobre poda, sobre substratos, sobre tipos de vaso. Não precisa ser só o vaso de plástico.
Vou falar sobre pragas, doenças e muitos outros temas. Chega de dor de cabeça, chega de problema, eu quero que você tenha a casa florida. Esse é o Mão na Terra, um curso gratuito de jardinagem. Pode trazer as crianças, os netos. Eu tenho certeza que todo mundo vai curtir muito esses minutos de estar em contato com a natureza e com as mãozinhas sujas de terra. Te encontro no Mão na Terra, de 2 a 5 de maio. O link para se inscrever tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, mas semana que vem tem a continuação. Você vai aprender a plantar uma orquídea que anda. Beijo, até lá!